Olá, eu sou Kimberly Almeida da Portfólio Expert. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos criar um dashboard de projetos como este, do zero, acessando o banco de dados do Project Online. Então, vamos começar? Deixe seu like e prepare seu Power BI para acompanhar comigo este passo a passo. Antes de começarmos, é crucial entender o que é um dashboard de projetos e por que ele é tão importante. Um dashboard de projetos é uma ferramenta visual que apresenta informações de um ou mais projetos de forma clara e concisa. Agora que entendemos a importância, vamos fazer a conexão com o banco de dados. Lembrando que tem um vídeo anterior onde eu faço essa conexão com o Project Online passo a passo e deixo na descrição um PDF também com esse passo a passo que fizemos ao vivo, tá? Então, se vocês têm alguma dificuldade nessa conexão, volte no vídeo, assista que tá o passo a passo com vocês. Agora eu vou fazer essa conexão rapidamente. Nós vamos puxar a tabela de projetos somente, é a única tabela necessária para a criação desse dashboard. E vamos clicar em transformar dados. Vamos ser direcionados para o Power Query, que é onde podemos moldar esses dados, transformar, remover colunas, entre outras funções. Aqui no Power Query, o que nós vamos fazer? A primeira coisa que nós vamos fazer é vir aqui nessa tabelinha e selecionar escolher colunas. Nós vamos usar a maioria das colunas padrões do Project, ou seja, o que isso quer dizer? São colunas já existentes dentro do Project Online. Existem 3 colunas que eu vou buscar que foram colunas criadas à parte. Quando eu for pegar elas, eu vou especificar para vocês. Aqui nós vamos puxar o ID do projeto. Vamos buscar o custo do projeto, a duração do projeto, a data de término do projeto, o nome do projeto, o nome do proprietário do projeto, o percentual concluído do projeto. Nós vamos buscar também a data de início, o título do projeto, o tipo de projeto, o trabalho do projeto. Como eu falei, todas essas colunas até agora são colunas já existentes no Project Online. E nós vamos puxar agora o departamento, né, de cada projeto. Agora nós vamos buscar 3 colunas que foram criadas à parte para esse dashboard, que é cliente, status do prazo do projeto, status do custo do projeto. Caso alguém tenha dificuldade em criar colunas dentro do Project Online, deixe no comentário que quem sabe mais para frente a gente faz um vídeo explicando. Quando nós selecionamos as colunas, essa etapa aplicada, ela vem aqui para a direita, onde vai mostrar tudo que a gente modificou aqui dentro do Power Query, tá vendo? Entrou aqui outras colunas removidas. Se eu clicar no X, eu apago e volto todas as colunas. E se eu clicar na engrenagem, eu consigo voltar aqui e selecionar alguma coluna que eu tenha esquecido. Então, né, estamos aqui com as colunas que vamos usar para a criação desse dashboard. Antes de qualquer coisa, eu quero explicar para vocês 2 colunas, né? Na verdade, uma coluna e uma linha. A coluna tipo de projeto do PWA, né, Project Online, ela tem, tá vendo aqui, 0 e 7. Existem, na verdade, 4 números que podem aparecer. O 0 são os projetos padrões do Project. Se tiver o número 6, são projetos mestres. Se tiver o número 5, são subprojetos dos projetos mestres. E o 7 é o projeto fantasma, que é essa linha aqui, ó, de timesheet. Ou seja, o que é esse projeto fantasma? Né? Existe no PWA
com a função de coletar informações de horas do seu usuário. Só que ela não está relacionada a nenhum projeto. Ou seja, ela não conta como um projeto. Então, a gente não precisa que essa linha apareça aqui. Então, o que nós vamos fazer? No tipo de projeto, nós vamos remover a linha 7, porque é uma linha que não conta, não agrega nada para o nosso dashboard. Então, viu que quando a gente removeu, apareceu aqui em etapas aplicadas, e foram essas colunas que a gente selecionou para a criação dos dash. Então, eu vou vir aqui agora em fechar e aplicar. O próprio Power BI vai carregar todas as colunas aqui, ó, que a gente puxou, as informações. E aqui em dados, aqui, ó, no modo de exibição de tabela, a gente consegue ver todas essas colunas que a gente puxou. Gente, lembrando também, né, que todos esses projetos que estão aqui são projetos fictícios, tá? Os clientes foram nossos clientes, mas são projetos fictícios para a gente poder criar esse dashboard juntos. Então, nenhum projeto aqui é real, tá? E aqui está todas as colunas que a gente puxou, como o ID do projeto, que é necessário às vezes até para você fazer correlação com outra tabela, quando você for criar um dashboard mais complexo, com várias informações dentro do PWA. Temos o custo do projeto, a duração de cada projeto, a data, né, o nome, quem é o responsável, o percentual concluído de cada projeto, ou seja, tem 3 projetos que já foram concluídos, tem projetos que ainda vão iniciar e tem projetos que estão em andamento, né? Aqui tem o título do projeto, o tipo de projeto, nesse caso todos são projetos padrões, quantidade de trabalho, os departamentos de cada projeto, o cliente, o status do prazo, o status do custo. E com essas informações a gente já consegue criar aquele dashboard que eu apresentei no início para vocês. Agora vamos lá, vamos começar a criar o nosso dashboard. Primeiro, o que eu quero fazer? Eu quero mostrar a quantidade de projetos existentes, né, dentro do meu PWA. Então, eu vou vir aqui do lado e vou selecionar o nome do projeto. Quando a gente seleciona o nome do projeto, o Power BI traz como tabela. Mas não é essa informação que a gente quer. A gente quer a quantidade. E eu quero mostrar em um card, ao invés de uma tabela. Então, aqui nas visualizações, né, eu vou trocar para o cartão. E ele está trazendo o primeiro projeto existente. Eu não quero. Então, eu vou vir aqui na setinha e vou trazer como contagem. E aqui mostra a quantidade de projetos que eu tenho. Mas essa formatação não está muito legal, né? Então, a gente vai vir aqui em formatar seu visual. Eu vou desmarcar o rótulo de categoria. No valor do balão, eu vou diminuir para 20. E, em geral, aqui eu vou adicionar um título. Quantidade de projetos. Vou alinhar e vou colocar uma cor de fundo. Vou botar um rosinha aqui. Quantidade de projetos. E aqui o que acontece? Eu também quero criar a visualização de card como custo total e o trabalho total de cada projeto. Então, para não criar de novo, eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V. E vamos colocar aqui, ao invés da quantidade de projetos, nós vamos colocar o custo do projeto e o trabalho de cada projeto, né? Trabalho total. E vamos só alterar o nome aqui. Custo total e trabalho total. Os cards estão muito grandes, né? Não tem necessidade. Então, eu vou diminuir aqui para a gente conseguir botar mais uma coluna ali do lado. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui em modo de exibição da tabela, porque nós vamos criar uma coluna.
vou vir aqui, nova coluna. Vocês conseguem criar essa coluna também sem ser nesse modo de exibição, tá? Eu estou mostrando por aqui para vocês visualizarem de forma mais didática. E aí vamos adicionar uma coluna chamada status. O que nós vamos fazer? Depois do igual, a gente vai colocar a função que a gente vai trabalhar. Nós vamos fazer o status conforme eu expliquei, baseado no percentual concluído de cada projeto. Então, nós vamos usar a função C, né, if, que é o C do Excel, para fazer essa criação. Então, vamos lá. Se a porcentagem concluída do projeto for igual a 100, nós temos um projeto concluído. Se só tivesse dois parâmetros, eu poderia adicionar vírgula e botar ou o outro parâmetro. Só que a gente tem 3, então eu vou abrir mais um if aqui. Se a porcentagem concluída do projeto for igual a 0, vai ser a iniciar. Vírgula, agora sim só tem mais um parâmetro, então eu posso botar ele direto aqui. Se não for concluído e não for a iniciar, vai estar em andamento. E eu vou fechar e dar Enter. Quando você dá Enter, a sua coluna já vai aparecer aqui criada para vocês com as informações. Então, nós vamos voltar aqui na exibição do relatório e vamos criar um gráfico de barra com os status de cada projeto. Então, vamos vir aqui na função que aparece aqui, ó, tá vendo? A coluna criada. E vamos trocar para o gráfico de barras. Eu vou usar o gráfico de barras empilhado. E para fazer essa correlação, vamos usar o nome do projeto, né? Para não ficar essa contagem do nome do projeto, eu vou renomear aqui clicando 2 vezes. E vou alterar também aqui na formatação do visual. Vou vir aqui e vou alterar somente para status. Vou arrumar aqui e vou trocar também, aqui em visual, eu vou apagar o título, status aqui do lado que não tem necessidade, e no eixo X também. Por quê? Porque nós vamos ativar o rótulo de dados. Quando você ativa, ele vai dizer a quantidade de projetos para cada status. E para ficar visualmente melhor, eu vou trocar aqui as cores da barra. Concluído, eu vou botar com verdinho. Em andamento, eu vou botar um amarelo. E a iniciar, eu vou deixar o roxinho. Agora, nós já temos, né, quantidade de projetos, o custo total, o trabalho total e o status. Agora, vamos criar um trimap, mostrando o custo por projeto. Vou pegar o projeto aqui, o nome do projeto, vou trocar para o gráfico trimap e vou levar também o custo. Esse gráfico também é legal, vou alterar o nome aqui, né? Vou botar custo por projeto. Esse gráfico também é legal, vocês fazerem o custo por gerente, para vocês saberem quanto gerente, o que cada gerente está, né, trazendo de custo para os seus projetos. E vou ativar também o rótulo de dados. Só que nesse caso, a gente só tem o CEO da Portfólio Expert como gerente nos projetos, que, como eu falei, é uma base teste, né, para a criação desse dash. Então, eu estou fazendo custo por projeto, mas lembrando que tudo que eu estou criando aqui, vocês podem reformular para a necessidade da empresa de vocês. Então, eu vou deixar ele aqui. E vou criar agora um top 5 projetos com maiores custos, ou seja, eu vou pegar de novo o nome do projeto e o custo, só que eu vou trocar, eu não quero em tabela, eu quero em barras novamente. Então, eu vou trazer aqui o gráfico de barras e vou copiar a formatação desse de cima, ou seja, pincel de formatação, tá vendo? Ele já traz
o mesmo formato para vocês. E vou só trocar o título para os 5, vou botar top 5 projetos com maiores custos. Deixa eu só arrumar aqui que eu escrevi errado. E vamos botar igual aqui, tudo com a mesma formatação. E agora, o que a gente vai fazer, né? Eu quero, aqui ele tá trazendo todos os 8 projetos. Eu não quero que ele traga todos os 8. Eu quero que ele traga apenas os 5 maiores. Então, eu vou abrir aqui essa aba de filtros. E vou, no nome do projeto aqui, ampliar. Quando eu for ampliar, eu vou trocar a filtragem básica para N superior. Ou seja, eu quero os 5 maiores baseado no quê? No custo. Então, eu trago para cá e vou aplicar filtro. Então, ele já vai trazer, tá vendo, para mim, os 5 maiores projetos, baseado no custo de cada um deles. E vou trocar essas barras aqui para uma cor mais clarinha. Então, né, agora nós vamos criar uma tabela com todas as informações necessárias dos campos que a gente puxou. Então, eu vou botar o nome do projeto. Vou organizar aqui embaixo, vou botar o nome do projeto, quem é o cliente, a data de início. Quando vocês colocam a data, ela vem nesse formato. Vocês podem vir aqui nessa setinha e botar aqui data de início ao invés de hierarquia. Eu não tenho necessidade de vir a hora para mim. Então, eu vou clicar aqui em cima no formato, na ferramenta de coluna em formato, eu vou botar o formato curto. Então, data de início, vou fazer a mesma coisa para a data de término. Aí, vou botar o status do custo do projeto, status do prazo, o responsável de cada projeto, né? O departamento de cada projeto, o custo, o status que a gente criou e vou reorganizar, né? Eu vou trocar esse formato de tabela que não me agrada. Eu vou vir aqui de novo em formatação de visual, pré-definições de estilos, e aqui a gente tem N formatos que a gente pode colocar para a tabela. Eu gosto de usar o cabeçalho negrito. Então, eu venho aqui, eu adiciono grade para separar cada coluna também. E eu troco a cor aqui, eu vou manter esse padrão do roxinho nesse primeiro momento. O que acontece, né? Aqui a gente pode botar do tamanho que a gente quer cada coluna, para não ficar tão grande. E o que acontece, né? Aqui eu queria o status do custo do projeto e do prazo em forma de ícone, formatação condicional, sem ser esses números que fica difícil entender se está no prazo, se não está. Eu queria que aparecesse verde, vermelho e amarelo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá em transformar dados no Power Query e eu vou criar duas colunas condicional fazendo o seguinte parâmetro igual que está no project. Eu vou coluna condicional aqui em cima, adicionar coluna, coluna condicional. E aqui eu vou colocar, né, o status do custo do projeto. E o que para vocês entenderem, eu vou mostrar para vocês esse campo que eu criei dentro do Project Online. Tá vendo aqui, ó? E eu vou criar esse mesmo parâmetro. É maior do que 0, vai estar em vermelho.
é igual a 0 vai estar amarelo e é menor do que 0 vai ser verdinho. Então, eu vou criar essa mesma condição aqui dentro. Então, eu vou em status do prazo do custo do projeto, igual, vou botar maior que 0, eu vou botar aquele que vale a 1. Vou adicionar uma nova cláusula, o status do custo do projeto novamente. Se ele for igual a 0, vai ser 2. E se ele for menor do que 0, vai ser 3. Por quê? Eu vou sempre usar o padrão de que 1 vai ser vermelho, 2 amarelo e 3 verde. E vou dar OK. Ele vai criar automaticamente essa coluna para você. E eu vou fazer a mesma coluna, só que agora para o status do prazo do projeto. Então, eu vou vir aqui, se o status do prazo do projeto for maior que 0, ele vai ser 1. Se for igual a 0, vai ser 2. E se for menor que 0, vai ser 3. E vou dar OK. Criando essas duas colunas, eu vou vir aqui em página inicial novamente, fechar e aplicar. Quando ele carregar, eu vou substituir essas duas colunas que eu adicionei na tabela, vou clicar nela, vou apagar essas duas colunas e vou colocar as que eu criei novas. Status do custo do projeto e status do prazo do projeto. Só que mesmo assim a gente não quer que apareça 1, 2, 3. A gente quer que apareça, né, a formatação condicional com os ícones. Então, eu vou vir aqui nas colunas, na setinha para baixo, vou vir aqui formatação condicional, clicar em ícones. Quando você clica em ícone, é assim que aparece. Só que eu vou trocar algumas coisas aqui. Por exemplo, eu quero somente ícones no layout, eu não quero que apareça o número. E eu quero o alinhamento do ícone. Então, eu vou vir aqui, se for igual a 1 é vermelho, 2 amarelo, 3 verde. E aqui a gente pode trocar o ícone que a gente quer, eu vou usar os vermelhinhos. E vou dar OK. Olha como é que já fica visualmente mais agradável, né? E eu vou fazer a mesma coisa para o status do prazo. Vou vir em ícones, somente ícones, e vou colocar 1, 2, 3, que foi o parâmetro que eu criei lá no Power Query para fazer essa formatação. E agora, só questão de visual mesmo, né? Eu vou aqui rapidinho, só em coluna específica, e alinhar esses ícones para ficar da forma que a gente deseja. E faço a mesma coisa para a data. Eu gosto sempre de alinhar nesse formato. E o que está faltando, né? Tem aqui o nosso quase dashboard completo, mas está faltando a seguinte informação, os filtros. Eu quero filtrar por um projeto, por um gerente ou por um departamento, né? Então, vamos criar rapidamente os filtros aqui. Eu quero filtro por projeto, então vou selecionar o nome do projeto, vou vir aqui em visualizações e vou escolher segmentação de dados. Eu não quero nesse formato, eu quero no formato suspenso, então vou formatar em configurações de segmentação, suspenso, né? Vou separar, vou modificar o nome e vou fazer o mesmo para os filtros de cliente. Então, vou copiar e colar, vou só trocar para cliente, vou fazer o de status, de departamento, e aqui eu vou colocar a data de início e a data de término como filtro também.
E agora a gente já consegue filtrar, né, todos os nossos projetos. Eu quero ver somente os projetos que estão concluídos. Ele vai trazer para você. Eu quero ver o departamento de marketing, né? Você consegue fazer todos os filtros aqui. E agora é só questão visual, né? Antes, o que eu fiz? Eu criei, né, um fundo para criar o outro dashboard que eu apresentei e eu vim aqui, ó. Cliquei no branco aqui no fundo, em formato de página, tela de fundo, e eu adicionei aquele fundo, mas não é necessário. Vocês estão vendo aqui que vocês podem criar um dash legal, didático, somente dentro do Power BI, vocês não precisam adicionar, criar um fundo por fora, tá? É só mais questão de visual mesmo, mas se vocês quiserem eu trago no próximo vídeo para vocês aquele fundo aqui que eu coloquei aqui atrás, que é esse modelo aqui. Aqui tem até 2 fundos que eu criei com o mesmo dashboard, tá? Então é isso aí. Criamos juntos um dashboard de gerenciamento de projetos eficiente e visualmente atraente usando o Project Online e o Power BI. Espero que esse tutorial tenha demonstrado o valor da visualização de dados de um projeto de forma clara e o poder da ferramenta que estamos utilizando. Encorajo vocês a praticarem e adaptarem esse dashboard com a necessidade específica da empresa de vocês. E, claro, adoraria ouvir feedback e suas experiências. Lembrando também que a Portfólio Expert oferece treinamentos detalhados e consultoria em gerenciamento de projetos, programas e portfólio. Então não deixem de conferir nosso site, que eu vou deixar na descrição, e nossos serviços. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como este. Obrigado por assistir. Até a próxima!